Olá, sejam bem-vindos os que me assistem pela primeira vez e obrigado aos que já se inscreveram nesse canal, modesto, mas que tem por objetivo a honra e glória do Senhor Jesus, compartilhando porções da sua palavra. Os trechos da Bíblia, os quais vamos compartilhar, nós resumimos, nós enquadramos, nós relacionamos, aliás, com o título Nascendo Espiritualmente. Vamos compartilhar inicialmente os versículos 1 a 4 do capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi o que Deus fez, enviando seu Filho unigênito, semelhante à carne pecaminosa, e por causa do pecado existente na humanidade, condenou Deus o pecado na carne, o corpo humano de Jesus Cristo. O Espírito Santo traz em nós os efeitos da morte de Cristo Jesus. Isto a lei não poderia fazer. Todo ser humano não regenerado pelo Espírito vive contrariamente à vontade de Deus, pois não consegue obedecer à vontade do Supremo Criador em desastrosa sequência: pecado, lei de Deus e, com base nela, morte e condenação. Tal pessoa não tem como agradar a Deus, justificar-se diante dele. O que foi registrado por Paulo no capítulo 7 de Romanos não mais existe para todo aquele que está em Jesus Cristo, porque o Espírito de vida concede vida, o que a lei não pode conceder. O Espírito de vida em Jesus concede livramento da lei do pecado e da morte. A lei não pode dar vida porque põe em evidência o pecado, cuja consequência é a morte espiritual, porque pecaminosa é nossa vida natural na carne. Seria o problema da lei? De forma alguma. Ela foi dada para pecadores como nós. Isso enfermou a lei e a própria lei, nessa condição, pelo pecado do homem, incapaz ele se torna de cumprir a lei. Os mandamentos não salvam, pois se cumprirmos todos os mandamentos, ordens de Deus, nada mais fazemos que cumprir nossa obrigação, sendo servos inúteis. Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O que era impossível para a lei fazer, pelo adoecimento consequente ao pecado do homem natural, que vive na carne, sujeitando-se aos seus desejos, Deus fez ao enviar seu Filho, e na sua carne, ou seja, a de seu Filho unigênito, crucificou, pagou e castigou o pecado, levando sobre ele nossos pecados e cravando nossa culpa, nosso débito, em nosso lugar na cruz, fazendo-se maldição por nós,
Pois a Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E em Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim, agora, podemos ser livres de toda condenação. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Após a conversão a Cristo, o Espírito Santo transmite ao convertido os benefícios resultantes da morte do Messias, Cristo Jesus. Portanto, essa pessoa não mais está condenada diante de Deus. Poderia a lei fazer isso? Não. Também nossos méritos pessoais, nossas boas obras, não podem fazê-lo. Enquanto apenas na vida natural, debaixo da lei, nós estamos, como também do pecado e de sua consequência, a morte. Deus, no entanto, pelo Espírito Santo, introduz um novo princípio de vida, a vida no Espírito, sendo sua primeira ação transferir os benefícios da morte sacrificial vicária de Cristo, de modo a que eu seja justificado, não havendo mais condenação. Assim, como sempre maravilhosamente age o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos faz receber graciosamente os méritos do Cordeiro de Deus, que ofereceu-se a si mesmo como ovelha muda ante seus tosqueadores, conforme está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Assim é a lei do Espírito de vida, tornando-se realidade na vida de todo aquele que crê em Cristo como único Salvador e único mediador entre Deus, o Pai, e nós, homens. Assim está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Espírito Santo opera em seguida, conforme Romanos 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O Espírito Santo nos faz procurar agradar a Deus. Assim lemos em Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em Romanos capítulo 8, versículo 7, lemos, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por isso, a sujeição à carne é inimizade contra Deus, pois quem nesta situação está, não se submete à lei de Deus, nem poderia se submeter. Deste modo, os que estão na carne, de forma alguma, podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo mostra o contraste existente entre a vida na carne e a vida no Espírito. A carne é a vida que ainda não foi regenerada.
aquela das pessoas que não experimentaram novo nascimento, permanecendo debaixo da lei e, não podendo cumpri-la, a carne pecaminosa arrasta as pessoas para o mal, fazendo-as sentir inimizade contra Deus. A despeito de fazer caridade, se considerar naturalmente uma boa pessoa, agindo até mesmo com justiça em relação com o seu próximo, não pode ser assim considerada diante de Deus. Somente são justificados pelos méritos de Jesus Cristo aqueles que o reconhecem como o único Salvador, que foram comprados com o seu sangue derramado na cruz. Portanto, satisfazer a carne é inimizade contra Deus. Deste modo, não sendo convertido, não recebendo novo nascimento, qualquer um torna-se inimigo de Deus e, no mais profundo de seu coração, odeia a Deus, rejeita o que a Deus se relaciona, a despeito de se apresentar como religioso, piedoso, etc. Paulo conclui no versículo 8 do capítulo 8 de Romanos: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma aparência de religiosidade ou qualquer outro disfarce não consegue fazer com que na hora da colheita o joio deixe de ser separado do trigo. Assim, não há qualquer possibilidade de alguém que não clame a Deus, suplicando-lhe sinceramente para que Ele envie seu Espírito, seu Santo Espírito, o seu convencimento de que é uma pessoa pecadora e convencendo-a de seu pecado, arrependa-se ela e converta-se a Deus para que Ele a encaminhe a Jesus Cristo para a glória do Senhor, sendo, portanto, salva. Essas pessoas que não reconhecem, por clamar ao Senhor, o único Deus, pela consciência e arrependimento do pecado, não têm qualquer possibilidade de salvação, pois não podem jamais alcançar qualquer mérito, recebendo um favor de Deus, pois vivem na carne, na pecaminosidade, não sendo regeneradas, afastadas da vida de Deus, sendo inimigas de Deus, a despeito de seguirem qualquer religião, serem moralmente corretas, mas são desprovidas da verdadeira fé em Cristo, da verdadeira fé em Cristo Jesus, porque sua velha natureza não morreu. Não negam a si mesmos, não tomam sua cruz e seguem ao Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porém, os que creem em Jesus como único Salvador e Mediador têm vida no Espírito. Essas pessoas desejam e gostam de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, pois a fé, o dom de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Os realmente convertidos sentem a necessidade de orar a Deus, conversar respeitosamente com o Pai por adoção em Jesus Cristo. Lemos em Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O verdadeiro cristão consulta a Deus, tendo como mediador Jesus Cristo, ao tomar decisões de sua vida, com sincero desejo de praticar a palavra de Deus
e fazer o que tem consciência de que é correto. Deseja cada vez mais ter companheirismo respeitoso e amoroso com nosso Salvador, Jesus Cristo. A vontade daquele realmente convertido a Deus é não entristecer o Espírito Santo. Se você sente tudo isso, saiba que nada disso provém de você mesmo, mas do Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, conforme nos prometeu ao ser assunto aos céus, de acordo com o que está escrito em João 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ninguém pode ser cristão se não tiver o Espírito Santo. Paulo diz: quem não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Assim, todo convertido, todo aquele que foi regenerado, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, tem o Espírito Santo fazendo nele habitação, sendo esse o seu templo. Primeiramente, ao converter-se, por ouvir o chamado do Santo Espírito, ao ser batizado, confessa de público a morte para a vida natural, ou seja, só para satisfazer seus desejos carnais, apenas, e renasce para Deus. Tem, portanto, uma experiência ao seguir o curso de sua nova vida, uma experiência com o Espírito Santo. Assim, não sendo convertida uma pessoa, ela não tem o Espírito Santo habitando nela. Ela ainda não tem o Espírito de Cristo, o Espírito da vida, o Espírito Santo. São consequências da ação do Espírito Santo. Se Cristo está em nós, ou se o Espírito de Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Não negaremos isso em nenhum momento, e nós continuamos a ter uma natureza pecaminosa e que está sujeita a transgredir a lei de Deus. Se Cristo está em nós, esta corrupção está presente, mas o Espírito traz vida por causa da justiça, mas a justiça é de Deus, pela qual ele justifica pecadores mediante a obra de Cristo Jesus. Deus nos considera justos com base no que Cristo fez, ou seja, fomos justificados pelos méritos de Cristo. Por isso, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo ao nosso coração, e esse Espírito de Cristo, que é enviado por Cristo e fala de Cristo, ele produz vida em nós. A presença do Espírito Santo nos traz vida que provém dessa justificação. A presença do Espírito Santo no presente não somente transmite a vida de Cristo e o poder para viver de modo separado ou santo, mas é esse mesmo Espírito
que vai ressuscitar o nosso corpo na vinda de Jesus Cristo. Porque é o Espírito ressurreto que habita em nós, e nós estávamos mortos com Ele na sua morte. O Espírito Santo transmite vida e ele é nossa garantia de que, quando houver a ressurreição dos mortos, nós que nele cremos, como único Salvador, único mediador entre Deus e nós, seremos ressuscitados também. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículos 12 a 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Todo este assunto tem relação com o que tratam os capítulos 6 e 7 de Romanos. O cristão não deve à carne, não é, portanto, obrigado a fazer a vontade da carne. Antes da nossa conversão, éramos escravos do pecado. Mas, em Jesus Cristo, fomos libertados dessa escravidão do pecado, não sendo mais devedores à carne, para atender aos seus desejos, e podemos dizer não ao pecado, pois o Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças, conforme podemos ler em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Infelizmente, uma grande parte dos que são evangélicos, ou dos que se assim apresentam, vivem uma vida com padrão abaixo do padrão cristão, convivendo com o pecado como algo natural, um pecado agora, outro dia, uma vez nos desculpamos, outras não, como se Deus tolerasse um vestígio de pecado. Isso é inadmissível, pois somente recebemos vida espiritual quando justificados pelo sangue de Cristo e não por nossos méritos. Permanecemos vigilantes com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, tendo nossos pés calçados na preparação do Evangelho da paz, portando o escudo da fé, o qual nos permite apagar todos os dardos inflamados do maligno, e empunhando a espada afiada de 2 gumes, que separa juntas e medula, alma e espírito, a palavra de Deus, conforme Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Em Romanos 8, capítulo 13, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, adverte os cristãos que viverem segundo a carne estarão caminhando para a morte, e isso constitui evidência de que não são cristãos, não se converteram, estão debaixo da lei do pecado e da morte, não estarão vivendo, não estarão unidos a Cristo, não serão até então ovelhas do bom pastor e, portanto, não guiados pelo Espírito Santo. Na vida do cristão, pecado é como um acidente, não pode ser algo frequente, seja no muito falar sobre os outros, seja sobre sensualidade, desonestidade, apego a bens materiais, ganância, ira, inveja, mágoa, traição, murmuração. Quem caminha segundo a carne, caminha para a sua própria morte. Mas, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, com certeza viverá. O pecado compromete o ser humano em seu corpo, sua alma e seu espírito.
Não importa que alguém tenha sido cremado, que seu corpo tenha se decomposto pela putrefação da carne e os resíduos dele absorvidos pelo solo, o Espírito Santo recomporá todos os corpos das pessoas que viveram conforme o propósito de Deus, conforme sua vontade, e os ressuscitará, tornando-os incorruptíveis, semelhantes ao de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Romanos 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Trata-se aqui de um relacionamento amoroso de filho para com seu pai. O Espírito Santo conduz o cristão a adorar a Deus, chamar a Deus de Pai, buscando proteção, provisão, comunhão, perdão. Assim nos ensinou Jesus a orar: Pai nosso que estás no céu. Não de outra forma, somente pelo Espírito de Deus. Alguém se aproxima de Deus, busca a Deus chamando-o de Pai. Jesus cumpriu a lei que a todos condena, pois não há um outro justo sequer, e ele é quem julgará os que não o receberam, pronunciando sua sentença de morte e sofrimento eterno. Todavia, pelo Espírito de Cristo, posso me dirigir a Deus como Pai. Romanos 8,16, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem está sob o espírito de escravidão, de servidão, não pode ver Deus como Pai, apenas o enxergando como patrão, como sendo um carrasco, um Deus mau, injusto juiz a quem vai prestar contas. A certeza da salvação resulta da ação do Espírito Santo na vida de quem está em Cristo. Quem passou pela experiência de conversão confia em Deus, arrependendo-se e pede perdão por pecados cometidos. Confia em Deus, pede perdão por pecados cometidos. Para alcançar a salvação, necessário é crer em Jesus Cristo como o único Salvador e único mediador entre Deus e nós. Eis os indícios de conversão. O Espírito Santo traz regeneração pela fé. O Espírito Santo conduz todo aquele que está em Cristo para as coisas de Deus. O Espírito Santo habita em todos os verdadeiros cristãos, conforme vimos em Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. Que Deus o ilumine e conceda a paz, sonde seu coração e o conduza, pelo Espírito Santo, a salvação pelos méritos de Jesus Cristo, pois somente Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por Ele. Assim está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ao meu Deus e Pai Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.